Muito bem, então, uma ótima noite a todos. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, uma mentoria de membros aqui da SBCE. Sintam-se em casa nesta noite do dia 23 de junho de 2025. O nosso tema hoje será um tema de muita relevância, tanto para quem está na formação profissional em coaching, quanto para quem está na formação profissional em inteligência emocional. Preparem aí caderno, caneta, para que vocês possam participar ativamente e anotar, principalmente, as questões que eu vou trazer. Eu prometo para vocês que vou disponibilizar também depois um resumo dessa aula, assim como também uma possibilidade de exercícios que eu quero trazer como sugestão. Mas é bom que vocês anotem no caderno de insights aí de vocês, para que possam melhorar a experiência. Tá bom? E ao final também vou abrir para as perguntas, tirar dúvidas e aprofundarmos ainda mais. E logicamente que eu não abro somente para as perguntas sobre o tema que eu trago, mas também vocês vão poder tirar dúvidas sobre outras questões que forem pertinentes aí, importantes para vocês. Bora então? Bora começar? Então, vamos lá. À medida que a galera for chegando, eu vou liberando e vamos para cima. Pessoal, eu quero falar hoje sobre estrutura de diálogo em sessão e em processo, tanto de coaching quanto de mentoria, tá? Vou repetir, estrutura de diálogo, tanto no processo de coaching ou na sessão de coaching especificamente também, quanto na mentoria de inteligência emocional. E por que eu trago isso assim? Eu sei que é muito desafiador para vocês, principalmente para quem não tem experiência, para quem não atua em atendimentos individuais, para quem não está habituado a fazer processo de coaching ou mentoria de inteligência emocional, ou outras mentorias, enfim. E aí eu quero trazer para colocar mais segurança na prática de vocês. Eu sei que a experiência prática é sempre um desafio muito grande. Muitas pessoas têm medo de errar, medo de falar alguma coisa errada, de falar uma besteira, ou de então não saber conduzir uma sessão. E aí eu quero trazer uma visão mais profunda sobre estrutura de diálogo. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre comunicação. E o que eu trago aqui não é só para quem é coach, né, ou só para quem é mentor, é o que a gente utiliza tanto em um modelo quanto no outro, ok? Então, claro, com as suas particularidades, se você faz coaching, você vai atuar muito mais com perguntas poderosas, método socrático, ferramentas. Se você vai para a mentoria de inteligência emocional, você vai trabalhar mais com educação, com orientação, mas também utilizando muitas perguntas, e isso vai ajudar tanto para um lado quanto para o outro, tá? E para quem trabalha de forma mista aí também, sem problemas. Então é para quem já está atuando e para quem ainda não atuou, a gente quer trazer essa segurança. Então é isso, esse é o nosso tema, tá? E ele serve para você fluir na sessão em que você está atendendo ou durante o processo inteiro. Então é isso que a gente quer. Para começar, eu trago os pilares básicos de uma boa comunicação. Eu quero que você anote, se você puder, esses pilares. São pilares básicos e muita gente comete o primeiro erro aqui, certo? Muitos dos nossos coaches, muitos dos nossos profissionais que estão começando cometem os primeiros erros nessa questão. Então, quando você vai propor uma sessão pro bono, uma sessão de treinamento, ou até vai para uma sessão de fato, né, paga, alguém que está pagando você para ir para uma sessão, você corre alguns riscos. E esses riscos envolvem o quê? Você entrar no modo conselheiro demais, aquele que começa a aconselhar, dar pitaco, dar orientação, dizer como que o teu cliente, o teu coach, o teu mentorado precisa fazer. E aí eu já quero dizer que quem faz isso já está afundando o processo, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se você, quando vai fazer uma prática com um colega teu aqui,
começa a contar a historinha da tua vida, começa a falar de você, dos teus problemas, e não fecha a boca e não escuta o teu coach, ou o teu mentorado, você já afundou o processo aí, você já pode cancelar esse e marcar o próximo, porque esse virou uma conversa de parceiro, né? Um bate-papo, uma conversa sem estrutura, ok? Toda vez que você não segue uma estrutura no diálogo, em coaching ou em mentoria, você transforma o teu processo em um bate-papo, uma conversa informal ou qualquer outra coisa e não vai trazer resultado e você acaba de afundar o processo. Então, para você entender o que eu quero te dizer é para que você não perca, claro, as oportunidades de entrar em uma prática com um colega aqui, ou com um cliente pro bono, um amigo, alguém que tem interesse em experimentar coaching com você, ou experimentar inteligência emocional numa mentoria com você, e daqui a pouco você começar desse jeito, sem estrutura. E não é porque lá nas aulas não tem, lá tem, né? Mas às vezes passa batido, ou então chega na hora, demorou muito para fazer a formação, já esqueceu, já passou e já esqueceu. Então a gente tem que vir de vez em quando aqui atualizar isso para você não cometer esses pecados, né? E não ser alguém que passa pelo amadorismo aí sem estrutura, sem saber como fazer. Então vamos entrar nos primeiros pontos que são os principais erros que a galera comete. Pilares básicos de uma boa comunicação. Esse é o primeiro ponto. Você tem que dominar isso aqui para entender de estrutura de diálogo em coaching e também em inteligência emocional. Sempre que você vai começar algo, né, uma sessão, um processo, você precisa contemplar essa ordem especificamente. É preciso primeiro se conectar. É preciso primeiro, de alguma forma, atrair a atenção do teu cliente. Se conectar profundamente, fazer um rapport bem feito, já já eu falo sobre rapport, para quem não sabe o que é você chamar a atenção, atrair, se conectar de fato, fazer um rapport, se conectar pelo olhar, né, pela respiração, pela energia, gerar interesse e deixar-se ser também atraído naquele momento para gerar uma boa sinergia aí. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente se conecta, a gente vai para o segundo ponto, o segundo pilar, digamos assim. Que havendo conexão, você abre as portas para que haja também engajamento, motivação. Quando alguém se conecta com você, a energia aumenta, o interesse aumenta, a vontade de saber mais aumenta, a vontade de trocar informações, de se abrir com você, ela vai aumentando, ou seja, há um engajamento. E depois que você conecta, motiva, engaja, o próximo passo é você começar o processo, ou seja, você começar a informar, a levar informações para dentro desse diálogo. É comunicar intencionalmente. E você comunicando está criando base, então, para obter resultado, ou seja, o quarto pilar aqui, que é converter, obter resultados com a sua comunicação. E isso aqui não é só para o processo de coaching, tá, pessoal? E também não só para a mentoria. Isso aqui a gente respeita em todos os tipos de comunicação, porque são pilares para uma boa comunicação. Então, isso aqui acontece em todo lugar, a todo momento, no processo de vendas. Isso aqui acontece quando você está em uma reunião, quando você está fazendo uma palestra, ministrando um treinamento, quando você precisa ter uma conversa difícil com alguém. Isso aqui funciona em qualquer ambiente de comunicação. Então, por isso que eu sempre digo, respeite esses pilares aqui, porque eles são determinantes para que você obtenha grandes resultados na sua estruturação e diálogo, tá bom? Principalmente, claro, dentro de um processo. A gente vai mastigar um pouco mais isso aqui, mas eu já queria deixar claro para você. Quando é que as pessoas cometem um grande erro? Quando elas querem inicialmente já atingir um resultado com o seu cliente.
Ou então, quando elas já chegam querendo informar algo sem ter gerado conexão, sem ter gerado engajamento, a informação chega pesada demais. E a probabilidade da pessoa rejeitar a informação é muito grande, porque ela não foi preparada na estrutura psicológica de comunicação que ela deveria ter sido preparada. Se você não conecta primeiro, não motiva, a informação vai perder força. Não é sobre a informação, é sobre a forma como você vai comunicá-la. Vou dar um exemplo prático. Imagina você estar em um restaurante à noite com alguém especial, pode ser seu marido, sua esposa, um amigo, uma amiga, enfim, e de repente você está ali numa boa conversa, bastante conectado com aquela pessoa, chega alguém vendendo brigadeiro para você. E essa pessoa chega lá e diz assim: quer comprar brigadeiro? Estamos juntos na mensagem? Quer comprar brigadeiro? O que essa pessoa está fazendo? Ela está já querendo converter você. Ela já está querendo obter um resultado com você. Te vender alguma coisa imediatamente, sem antes ter conectado, motivado, informado. E aí, qual é a resposta mais provável que você dá para alguém nessa situação? Sinceramente. Quer comprar brigadeiro? Não, não quero. Não quero. Justamente porque não respeitou os critérios básicos de uma boa comunicação, ou seja, os principais pilares. Agora, eu estou trazendo um exemplo que foi um exemplo que marcou assim a minha trajetória aqui. Lá em Brasília, principalmente, tem muito isso, né? O pessoal sai à noite vendendo muita coisa, brigadeiro, cookies, não sei o quê, sempre tem alguém vendendo alguma coisa. E um dia chegou um menino, mas isso foi aqui no Paraná mesmo. Um dia chegou um menino direto em nós assim, falou: ó, quer comprar brigadeiro? E automaticamente eu já disse: não, não quero, não, não quero não, obrigado. E a Karen, como é uma excelente vendedora, né, e tudo mais, ela disse assim: posso falar uma coisa, moço? Ele pode. Quantos anos você tem? Ele disse: eu tenho 15. Ok. Por que você, com 15 anos, a essa hora da noite, está vendendo brigadeiro? Eu estou vendendo brigadeiro para ajudar a minha mãe a pagar o aluguel da nossa casa. Ok. E aí a Karen foi conversando com ele e orientou ele a fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, quando você chegar nas outras mesas, vamos usar a sua história de vida para que as pessoas entendam o motivo pelo qual um menino de 15 anos está na rua uma hora dessas da noite vendendo brigadeiro. Aí foi treinando ele ali, ensinando ele, e ensinou ele a fazer o quê? Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu poderia contar com 30 segundos da atenção de vocês? O que ele fez? Conectou. Tamo junto? Aí ele disse assim: o meu nome é fulano de tal, eu vendo o melhor brigadeiro de Campo Mourão, que é feito pela minha mãe, e nesse momento eu estou aqui porque eu quero ajudar a minha mãe a pagar o aluguel da nossa casa, papapá, papapá. O que ele foi gerando ali? Ele foi engajando o pessoal numa história da vida dele, fazendo com que o pessoal entendesse que ele vendia brigadeiro por um motivo muito importante. E até que então ele trouxe o quê? A informação, que era a informação de que ele estava vendendo brigadeiro para ajudar a família. E aí sim ele oferece para a galera. Será que aumenta a probabilidade de você comprar isso ou não? Sim ou não? Pensa aí. Aí alguém me disse assim: Dionísio, eu compro o brigadeiro, eu nem gosto de brigadeiro, mas eu comprei o brigadeiro para ajudar e comprei e dei o brigadeiro para uma outra pessoa. Então aqui, pessoal, o que eu estou falando é isso: não queira construir resultado sem ter feito o básico, né? Não queira entregar resultado, não queira converter o teu cliente a mudanças extraordinárias sem você ter feito aqui o básico. Primeiro você conecta, motiva, informa e depois você conduz a uma transformação. Esses são os pilares básicos de uma boa comunicação e eu não poderia dar sequência aqui sem trazê-los para que a gente possa refletir.
Tá bom? Todo mundo que atravessa isso aqui e quer já chegar com informação, ou querendo conversão, ou querendo motivar uma pessoa sem ter gerado conexão, acaba obtendo objeções. Ficou claro, pessoal? Estamos juntos? Então, eu tenho que trazer também aqui as competências do coach, mentor da SBCE. Isso aqui não é novidade para vocês, mas eu gosto de trazer para reforçar. Então, a primeira é escuta atenta. Escuta atenta. Esse aqui já é uma grande pedra no sapato de muitos profissionais que querem trabalhar com desenvolvimento humano, com processo de coaching, mentoria, é não conseguir se esvaziar, não conseguir silenciar seus pensamentos, não conseguir escutar com atenção, porque enquanto a pessoa fala, você já está pensando em 1000 coisas que você quer dizer quando ela terminar de falar. Então, as competências de um coach ou de um mentor SBCE, um coach mentor de sucesso, primeiro, escuta atenta. Segundo, escuta estruturada, porque senão você fica de boca fechada a sessão inteira e o teu cliente fala 2 horas e quando ele terminar de falar, que ele for embora, você não disse uma palavra. Então é preciso entender de um modelo de estrutura para que você possa conduzir o teu mentorado, o teu coach, o teu cliente, numa escuta que tenha ordem, que tenha uma disciplina, que tenha uma estrutura. E a terceira competência é rapport, ou seja, construir confiança e empatia durante a sessão e durante o processo. Ok? Vamos aprofundar um pouquinho isso aqui também, mas eu só queria deixar registrado. Depois também vou enviar para vocês. Então a questão é essa, antes de um coach, de um mentor perguntar, ele precisa aprender a escutar. Antes de conduzir, precisa aprender a se conectar. E para que o cliente possa se abrir, é preciso construir confiança. Senão ele pula fora, ele não vai querer avançar, ele vai fazer uma sessão e vai te enrolar. Então, se você conseguir fazer isso, você conquistou um amigo, um parceiro, um companheiro que vai estar ao teu lado, te acolhendo como um mentor, como um coach, como alguém que pode lhe ajudar. E também se abrindo para você em um nível incrível, né, para que vocês tenham uma ótima conexão. Então, o primeiro passo aqui é escuta atenta, ou nós chamamos carinhosamente aqui na SBCE de escutatória, que é a porta de entrada da transformação. Então, escuta atenta, a gente pode defini-la como presença plena, sem julgamento, sem ansiedade, sem pensar na próxima pergunta. É a atenção dedicada ao que está sendo dito naquele momento e ao que não está sendo dito, porque isso também comunica. Faz sentido? O que não está sendo dito também comunica, ou seja, a linguagem corporal do nosso cliente. As palavras são importantes, mas às vezes as palavras dizem uma coisa e o corpo pode estar dizendo outra. Certo? E por isso que escuta atenta é um jogo poderoso que a gente precisa fazer. Esse é o primeiro ponto. E isso aqui é que a gente chama de escuta atenta. Estou olhando aqui porque eu vi o pessoal chamando no WhatsApp, mas está tudo certo. Ver se tem mais alguém para entrar. Não. Está todo mundo aí. Ok? Então, primeiro ponto. Aí eu te faço a pergunta agora. Como está a tua capacidade de fazer escuta atenta? Não precisa ser nem no processo, no teu dia a dia, com a tua equipe, com a tua família, com as pessoas que trabalham com você, com os amigos, enfim, como que está a tua capacidade de escuta atenta? Você está conseguindo fazer isso? Você consegue esvaziar teus pensamentos e concentrar no que está sendo dito pela outra pessoa? Cara, isso aqui é digamos assim, a moeda mais preciosa na comunicação. Principalmente dentro de um processo de coaching ou de uma mentoria.
Não esqueçam disso, gente. Isso aqui digamos que é o problema maior hoje que profissionais do desenvolvimento humano, coaches e mentores enfrentam. A pessoa está falando e o cara já está pensando no conselho ou na receita do bolo perfeito que ele tem para passar para ela. Não, 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 não. Controla a ansiedade. Estabeleça um acordo entre você e você mesmo para ter presença plena, olho no olho, silêncio, respiração conectada e escuta. Escuta. Ok? Só que também é importante dizer que o rapport é algo importante. E para muitas pessoas o rapport pode ser uma coisa nova, né? Se você está assistindo e não sabe o que é, o rapport é a arte de se conectar genuinamente. É um processo psicológico de conexão empática e consciente ou pré-consciente e até mesmo inconsciente, onde você e a sua cliente, o seu cliente, entram numa conexão de harmonia, respiração muito parecida, presença, postura muito parecida, olho no olho, sabe? Os movimentos na mesma energia, na mesma intensidade. E o coach ou o mentor, ele aprende a gerar esse estado de forma intencional. Não importa se seja presencial ou até mesmo online. E isso vai criando um ambiente de confiança, de abertura. E a gente até traz, assim, alguns níveis que eu vou mostrar para vocês de rapport. O rapport, ele cria um campo seguro para que o teu cliente, o teu coach, possa se abrir emocionalmente. Ele se sente pertencente, sabe? Tranquilo. E sem rapport, é quase impossível gerar confiança. E sem confiança não tem coaching, não tem mentoria, não tem terapia, né? Sem confiança não rola. Não tem venda, não tem processo de venda. É isso, né? Então, o que que eu faço? Eu trago aqui alguns níveis de rapport que podem ser implementados e que eu implemento com muita naturalidade. O primeiro deles é você perceber a respiração do teu coach, do teu cliente. Né? E aí você vai conduzindo a tua respiração para que ela fique semelhante à respiração do teu cliente. Se ele estiver ansioso, pode ser que ele esteja, às vezes, com a respiração muito acelerada, você pode também ir aumentando a tua respiração ao nível dele, mas daqui a pouco você começa a respirar mais profundamente, e é incrível, gente, o que eu estou falando para vocês aqui acontece. Eu entro na respiração parecida com a do meu cliente, e daqui a pouco eu dou duas, três suspiradas, ou inspiro profundamente, faço assim, e não dá 3 segundos ele faz a mesma coisa. E fazendo isso ele começa a se acalmar. Isso é rapport. Entendeu? Naturalmente isso vai acontecendo. Depois, a postura corporal semelhante, às vezes a inclinação do corpo, a forma como ele está sentado na cadeira, né? O movimento espelhado, os gestos, as expressões, a pessoa às vezes cruza a perna, você pode também cruzar a tua perna. Mas claro que não é para você virar um sombra ali. Né? É para você sutilmente ir entrando num espelhamento com ele, porque isso lá no inconsciente faz muito bem e gera muita confiança. O estilo de fala, o tom de voz, a ênfase de palavras, né? Também, o espelhamento cruzado, sutil, imitação não simultânea. Então, são técnicas que você pode ir experimentando com naturalidade, com tranquilidade, independente se você está no presencial ou no EAD. Quem aqui já usa técnicas de rapport? Tem alguém que já usa aqui? Em mentoria, em coaching, em terapia, né? O pessoal da terapia que pode estar aqui já utiliza. Aí o Edu já utiliza, mais alguém? Ó, o Eric também. Amanda também nas terapias. A Kathleen. É isso. A gente precisa fazer. E quem não faz tem que experimentar. Experimente. Não tem uma fórmula, é isso, é você espelhar, é você respirar na mesma frequência, é você se conectar olho no olho, movimentos muito parecidos, na mesma frequência, na mesma intensidade.
tom de voz alinhado, você vai conduzindo e ele vai sendo conduzido. Quanto mais semelhança ele encontrar em você, maior o nível de confiança. Tá? Então, nós falamos o quê? Falamos da escuta atenta. Sem isso aqui não é possível ter mentoria, ter coaching, terapia. O rapport. E agora, a escuta estruturada, que é o ponto-chave aqui que eu quero falar com vocês nessa mentoria de hoje. Aqui é a arte do mentor, do coach, organizar o invisível. Né? Escutar bem é um dom. Escutar com estrutura é uma competência. Então, a gente ouve muito isso, né, no meio do desenvolvimento humano. Ah, o fulano ele é um bom ouvinte. Ok, isso ajuda muito. Você pode ser um bom ouvinte, pode ser alguém bom e ficar quieto. Mas é preciso aprender a estruturar a tua escuta para que você tenha resultado. E aí é onde eu quero entrar. Uma escuta estruturada é diferente da escuta atenta. E nós aqui na SBC dividimos essa escuta estruturada em 4 estágios diferentes. O primeiro deles é encorajar o teu cliente a falar, a se comunicar, a se abrir, é encorajar. Ok? Anota aí. Escuta estruturada, primeiro ponto, encorajar. Porque às vezes o cliente ele chega muito calado, com medo, sem muita confiança, e a gente criando um rapport, criando um nível de conexão legal com ele, vai chegar um momento que você vai precisar encorajá-lo a falar. Tem gente que já fala pelos cotovelos, né? Então é natural. Mas tem pessoas que chegam muito travadas, muito se protegendo muito, na verdade. Com medo de falar, contam muitas histórias, fazem muitos rodeios, né? E aí, por isso que a escuta estruturada é importante. Então, o primeiro ponto é, vamos destravar a pessoa, soltar a língua dela, vamos lá, ajudá-la a falar. O segundo ponto é clarificar, porque como vem cheio de historinhas, de rodeios, de conversas, né, desconectadas daquilo que é preciso falar, você precisa, de alguma forma, vir clarificando esse assunto. Para que ele tenha, para que o teu coach, o teu cliente, o teu mentorado, ele tenha foco no que ele está falando. Senão ele conta a história da mãe, conta a história da cunhada, conta a história do irmão, da tia, da avó, do cachorro, e você, quando você viu, passou 1 hora e você não chegou no ponto. Né? Então é preciso estrutura. Primeiro ponto, encorajar. Segundo ponto é clarificar. O terceiro é sintetizar. Você tem que fazer isso dentro da sessão. E o quarto ponto é refletir. Tamo junto? Beleza? Anota aí para você, tá? Então você vai dividir a tua escuta nesses 4 estágios, para que você tenha ordem no que você está no processo, na sessão, e principalmente no momento onde você está ocupando o teu tempo de sessão para escutá-lo. Beleza? Vamos entender o encorajar, porque eu sei que às vezes fica, né, a gente olha assim os 4 pontos de uma escuta estruturada, você pensa, ok, vou encorajar como? O encorajar é você incentivar o cliente a continuar falando, é mostrar interesse pelo assunto dele. Então é quando a gente diz sim, pode continuar, certo, entendi. E como foi isso? Né? Me fale mais sobre tal ponto. Entende? É você fazer interrupções estratégicas na fala, encorajando ele a falar e direcionando ele para o ponto importante que você entendeu que seja importante naquele momento. Então é isso, é você entrando na conversa sem interromper com frases longas, sem contar uma historinha da tua vida que aconteceu, que foi parecida. Tome cuidado com isso, porque é isso que muitas vezes acontece. E é um erro grotesco de um profissional de coaching, de inteligência emocional, ocupar o espaço de fala do seu cliente para contar uma história de uma experiência da sua vida, ocupando 6, 7, 8, 10 minutos, como já aconteceu, né? E é muito comum acontecer. Então, assim, é mostrar, sim, pode continuar, certo.
eu estou te entendendo. Ok, me fale mais sobre tal ponto. Você me disse isso, eu quero saber um pouco mais, aprofunde um pouco mais tal ponto. E como foi isso? Então, você está aqui estimulando, gerando interesse, mostrando interesse para que ele se sinta mais à vontade em abrir. Estamos juntos aqui? Isso é encorajar. Mas, às vezes, a gente encoraja demais e aí a gente tem que clarificar os assuntos. Tem isso também. Então, a gente tem que clarificar. Vamos entender o que é clarificar. Espera aí, deixa eu só... Tem gente tentando entrar aqui. Eita. Pronto. Então, depois que você encorajou, você vai clarificar. E clarificar nada mais é do que você fazer perguntas que possam trazer clareza sobre o que ele está dizendo. É exatamente isso. Clarificar vamos trazer clareza, porque tem muitos assuntos em torno dessa, né, de um assunto que deveria estar sendo falado, tem 5, 6. Tem muita gente aqui, tem muitas situações, e eu quero pegar a situação chave. Então, é quando você traz algumas perguntas no meio dessa clarificação, que, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui. Quando você se diz perdido, o que exatamente você quer dizer com isso? O que eu estou fazendo? Ele está falando que está perdido. Eu quero saber mais, eu estou aprofundando um pouco mais para entender numa camada mais profunda, numa segunda ou terceira camada, o que significa estar perdido para essa pessoa, né? Uma pergunta falando sobre sentimento. Qual é o sentimento que representa esse momento da sua história? Olha, eu vi que você citou sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, mas o que mais impacta nesta situação para você? Tá vendo? Você está puxando mais informações a respeito. Então, clarificar é isso. É no meio desse bolo todo você encontrar os pontos chaves. Ok? Estamos juntos aqui, pessoal? O terceiro é sintetizar. Porque depois que você começou, você encorajou, clarificou a história junto com ele, agora chegou a hora de você, na conversa, na sessão, começar a sintetizar, ou seja, juntar os principais pontos da fala sem distorções. Então, é quando você começa a fazer algumas intervenções, conectando os fatos, as histórias, os pontos, para que tenha ainda mais clareza, né? E para que ele também consiga ter o foco até o final da sessão. Então, você usa frases do tipo, ok, então você sente que está sobrecarregado, mas não quer abrir mão de nenhum projeto. É isso que eu ouvi você me dizendo. Tá vendo? Eu peguei um pouco da história base central que ele está contando aqui, o problema dele, trouxe essa história de forma sintetizada e faço uma pergunta para validar se é isso mesmo. Porque senão, nós vamos nos perder na conversa. Então, eu gero interesse, né? Eu encorajo ele a falar, depois eu clarifico e no fim eu começo a fazer sínteses do que ele está me trazendo. E valido se é isso ou não. E aqui a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes o cara fala, e chega no final você diz para ele, então tá, você está me dizendo que você está sobrecarregado, mas que você não quer abrir mão de nenhum projeto, é isso mesmo? E ele vai te dizer, não, não é isso. E aí talvez você vai ter que fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. Ok, então você está me dizendo que esse tanto de projetos que você abraçou nesse momento estão te deixando esgotado emocionalmente e você vai ter que parar com alguma coisa, é isso? E o cara vai dizer o quê? Exatamente isso. Ou seja, você falou a mesma coisa, mas com a pergunta diferente e o cara te trouxe a resposta. É isso. Então, sintetizar é você pegar o tema central e ver se esse cara está ciente do que ele está trazendo, do que ele realmente quer naquele momento de sessão. Né? Então, é isso, faça sínteses.
para que você possa conduzi-lo da melhor maneira, com objetividade na sessão. E o quarto ponto é o ponto de reflexão. O quarto ponto da estrutura de diálogo em coaching, numa sessão e no processo, é a reflexão. É você refletir, buscar sentimentos realmente, significados percebidos durante a sessão e durante a fala desse cliente, né, do diálogo que vocês tiveram. Então é isso, reflita de volta os sentimentos, os significados percebidos, né? Um exemplo que eu trouxe aqui. Então, se você se sente insatisfeito por não obter, então você se sente insatisfeito por não obter reconhecimento na sua empresa, é isso? É isso que está acontecendo com você? E a pessoa vai te dizer que sim. Então aqui você está buscando o quê? Sentimentos, significados, reforçar isso para que você tenha clareza e ele também. E para que outras histórias não surjam no meio, injustiça, problema lá de trás, numa vida. Não, calma, vamos por partes. Cada sessão traz em si uma demanda. Agora vamos lá. Qual é a ordem que a gente faz isso? Será que tem uma ordem específica para a gente fazer isso? Ou a gente pode fazer isso o tempo todo? Como que a gente pode usar essa técnica que nós desenvolvemos para estruturar a escuta no processo de coaching, na sessão de coaching de mentoria de inteligência emocional? Você é obrigado a seguir uma ordem? Não. Você não é obrigado a seguir uma ordem. Ah, não, agora, nesse primeiro momento, eu preciso... Cara, não necessariamente. Às vezes o cliente chega encorajado a falar. Sim ou não? O cara chega louco para falar, ele precisa falar. Ele começa falando pelos cotovelos. Mas, de repente, em algum momento da sessão, algum ponto delicado pode surgir e o estado emocional dele cair e ele parar de falar. E nesse momento, o que você tem que fazer? Você precisa encorajá-lo. É nesse momento que você tem que encorajá-lo. Às vezes você vai fazer o quê? Você vai começar a clarificar o assunto já na arrancada. Daqui a pouquinho você está sintetizando já aquilo que ele está falando, porque como ele vai falar de muitos assuntos conectados uns com os outros, você já vai sintetizando. Aí se ele travou, você vai encorajá-lo. E, cara, quando você pegar isso aqui, você vai fazendo isso aqui naturalmente, no momento que você acha necessário. Aqui a gente precisa descomplicar. Não tem um momento, uma fase que você faz isso. Você pode fazer isso aqui o tempo todo, mas é preciso fazer, porque senão ou você vai ficar mais perdido do que cachorro quando cai da mudança, né? Aquela história do... Ou então o cliente vai falar a sessão inteira e você vai ficar calado, ou então, quando termina, ou então vai virar uma sessão de terapia. Aí não é mentoria nem coaching, virou uma terapia isso aqui. Porque você é um bom ouvinte, mas não tenho a competência de estruturar a escuta, de fazer uma escuta bem estruturada, bem feita. Estamos juntos aqui? Então, o que eu quero trazer? Eu quero trazer essa visão para você não errar, entendeu? Para você seguir aqui o caminho certo, encorajar, clarificar, sintetizar e refletir. Tudo isso vem depois da tua escuta atenta. A primeira competência a ser ativada em você durante uma sessão de coaching é a escuta atenta. A hora que você conectou com o teu coach, fez um rapport bem feito, está ouvindo, escutando, esvaziou-se, né? Se sente presente ali, você vai sentir naturalmente o momento de começar a estruturar o diálogo na sessão. E aí você estrutura nesses 4 pontos aqui. Ok? E aí, o que eu quero trazer para vocês? A forma como eu fiz para treinar minha escuta estruturada. Parece louco isso, mas eu faço até hoje. Quando eu estou em um ambiente, um restaurante, alguma coisa assim, um local público, lá tem muitas conversas. E eu sou um cara que tem um ouvido sensível demais, demais, demais. Então, o que eu faço? Eu começo
a escolher, às vezes, assim, não que eu estou querendo ser enxerido na história do outro, mas eu começo a selecionar quem eu quero escutar. Então eu vejo que tem uma criança conversando ali, eu escuto o que aquela criança está falando. Daqui a pouco eu escuto que tem um cara falando aqui com outro cara, eu levo a minha audição para lá, para entender um pouquinho o que está acontecendo lá. De repente vejo duas pessoas conversando aqui, duas mulheres, daqui a pouco eu estou escutando no meio daquele barulho todo, só a voz daquelas mulheres. Eu faço isso para treinar minha escuta atenta. E também minha escuta estruturada. Então é bem legal eu estou trazendo o que eu faço e funciona muito bem, foi o que me ajudou a treinar, né? O desafio aqui é silenciar os teus pensamentos enquanto você escuta. Apenas receba a informação. Porque é tão complicado, precisa ser treinado. Senão você se torna um conselheiro nato dentro do processo e aí você afunda o processo. Por favor, tome cuidado com esse negócio de ficar dando conselho, contando exemplos de histórias da tua vida. Use a metodologia que nós propomos para você não errar. Certo? Então, esse é o desafio. Silenciar os seus pensamentos enquanto escuta, receber a informação, e a escuta treinada em ambientes barulhentos, olha que eu gosto muito de falar isso, né? Cria um coach, um mentor silenciosamente poderoso. Eu tenho muitos alunos que me dizem assim, cara, o que você vê? O que você está olhando? Principalmente nos presenciais, né? A galera chega assim e percebe que eu realmente não estou interessado em entregar nada naquele momento, a não ser minha atenção, minha escuta. E no final a galera pergunta, você já sabia o meu perfil? Você já tinha percebido isso, percebido aquilo? Sim, porque naturalmente um coach que consegue, um mentor que consegue fazer escuta atenta, escuta estruturada, ele se torna um analista de pessoas, um especialista em ler comunicação verbal, não verbal. Cara, isso parece um dom que a gente começa a desenvolver, e de fato é, mas é uma competência. Não subestime isso aqui, certo? E o que eu quero propor? Eu quero propor um exercício prático entre vocês. Não é exatamente uma sessão de coaching ou de mentoria, mas um exercício prático onde vocês possam fazer uma escuta atenta, estruturada e uma conexão poderosa. Mesmo que seja EAD. Eu quero propor esse exercício. Lembra o seguinte, você vai sem o compromisso de ter que fazer uma sessão com ferramenta, nada disso. Você vai fazer uma escuta, né? Um momento de escuta. E claro que nós queremos fazer isso de forma orientada, né? Então, a ideia é você encontrar um colega, um amigo, um familiar, ou até um colega aqui dentro da escola, né? Dentro do nosso ecossistema, nosso grupo, para você fazer um exercício de escuta estruturada. E aí, é um exercício que eu faço com você, né? Eu escuto você primeiro, e depois você vai me escutar. Ou seja, os dois vão fazer o exercício um com o outro. Então, o cliente, enquanto você for o cliente, você vai falar sobre um desejo, uma meta, um problema real que você tem, e o teu coach ou o teu mentor, ele vai ter como missão aplicar as 4 fases da escuta estruturada enquanto você fala. Certo? Então, você, enquanto cliente, vai falar sobre um desejo, ou uma meta, ou um problema real que você tem, que tem que ser resolvido. E o teu coach vai, ou mentor, né, vai aplicar as 4 fases da escuta enquanto você fala. Depois inverte os papéis. A gente faz isso na formação presencial. Inverte os papéis. Quando inverter os papéis, agora você vai escutar de forma estruturada e o teu coach vai falar sobre um desejo que ele tem, uma meta ou um problema real, né? E você vai fazer a aplicação da estrutura de diálogo em coaching em 4 fases. Ok? Então, pode ter uma pergunta aí inicial? Deve. A pergunta inicial que o coach vai fazer ou o mentor vai fazer para você é: o que você realmente quer mudar ou conquistar nos próximos 30 dias? É aqui que começa.
Então, imagina, vocês dois vão fazer. Primeiro um faz, depois troca. É legal que seja aqui, entre nós, colegas, porque aí você vai ter um parceiro para fazer essa troca. Se você pegar um amigo, um parceiro aí, um familiar, você vai treinar também, mas não vai obter a possibilidade de ser ouvido também, né? Então seria legal. Vou propor isso lá no grupo, vou colocar uma enquete lá para quem quer participar, para que todos possam fazer isso e vencer a barreira do medo e colocar isso em prática. Tá? E veja bem, gente, o que eu faço aqui, talvez muitas escolas não tenham interesse nenhum em fazer, mas o nosso interesse é que você se sinta seguro e fique treinado em fazer as coisas. Então, o legal do treinar é isso, é você se conectar com uma pessoa, com outra, e poder colocar isso na prática. E depois fazer isso aí no teu mundo, né? Nos teus negócios. Ficou entendido isso aqui? Ok? Então tá. E aí a ideia é isso então, tá? É isso aqui que a gente quer trazer. Como que vai funcionar essa dinâmica? O cliente vai falar livremente sobre o tema proposto, o mentor ou coach vai escutar, aplicando as fases da escuta, vai fazer anotações mentais e anotações no seu caderno, né? Depois, o coach, o mentor, ele só pode intervir utilizando as 4 fases, né, da escuta estruturada. Então, por exemplo, no encorajar, quando você sentir necessidade de encorajar, você vai usar palavras como sim, continua me falando sobre isso. Fica à vontade para me contar sobre qualquer ponto. Não sei se já aconteceu com vocês em algum treinamento, mas às vezes na arrancada parece que fica aquela coisa assim, um vazio aqui, um vazio ali. É nessa hora que o encorajar faz muito sentido. Que é quando você diz assim, olha, eu estou aqui para te escutar, né? Você pode falar, nós estamos num ambiente seguro, tudo que você vai falar aqui vai ficar aqui, né? Então, eu quero muito ouvir o que você tem aí a compartilhar, nós vamos crescer muito nesse momento, então fique muito à vontade e tal. E aí a pessoa vai falar, é isso. Depois, clarificar. Pode me explicar mais o que você quis dizer com tal coisa? Você está clarificando, trazendo a pessoa de volta para um tema sem que ela desvie ou vá para outro caminho. Depois você vai sintetizar. Então, até aqui, o que você me contou foi tal questão, isso, isso e isso. Sim, você está sintetizando e validando. E, por fim, você está refletindo. Percebi que isso está te deixando bastante triste ou bastante frustrado, enfim, ou então você pode estar muito feliz, dependente, vai depender do que você está ouvindo. Mas é basicamente isso. Toda intervenção do coach ou do mentor precisa estar focada nestes pontos aqui da estrutura de diálogo. Tá bom? Depois eu vou mandar isso para vocês também. No final, a gente propõe um feedback ali de 5 minutos, né, para que você receba um feedback e que o colega também receba um feedback seu. Então, é quando você, enquanto cliente, pode dizer assim, o que te fez se sentir escutado, né, na sessão, o que você percebeu que poderia ser mais claro na sessão, e o coach também vai compartilhar o que foi mais fácil para ele, ou o que foi mais difícil, onde ele se perdeu, ou onde ele achou que ficou no automático. Então, aqui é um momento para receber um feedback e dar um feedback também, sem medo de ser feliz. Tá? Dessa forma aqui. 5 minutinhos para cada um poder trazer um feedback e receber um feedback. Então, isso aqui é prática. Beleza? Então, essa é a nossa proposta. Ficou claro, pessoal? Eu vou abrir agora a palavra aqui para tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se tem algum chat aqui, já alguém colocou alguma coisa. Não? Então, para quem chegou depois, o que nós estamos falando hoje é estrutura de diálogo no processo de coaching, principalmente na sessão de coaching e de inteligência emocional, né, na mentoria. E a gente trouxe isso focando em preparar vocês cada vez mais para que vocês tenham estrutura na condução de uma conversa dentro de uma sessão de coaching.
para que não se percam, para que não apenas o cliente fale, para que vocês não fiquem dando conselhinhos, para que vocês não se percam nessa condução. E com isso tenham estrutura para, mesmo quando a conversa está saindo fora do controle, vocês retomem o controle e conduzam o cliente de vocês a falar sobre aquilo que é importante na sessão. Com delicadeza, com estrutura, com método. Fala, Pabli, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Desculpa Boa noite. estar com a câmera aqui fechada. A minha dúvida é o seguinte, o processo de anotar, enquanto a pessoa está falando, você acha que quebra o rapport? Existe um meio disso não quebrar a fluidez na fala da pessoa? O que você acha do anotar, enquanto a pessoa está ali falando, se há uma quebra no diálogo, se tem uma estratégia para que isso fique de uma forma mais discreta, enfim. O legal... Para que não atrapalhe a fala e a escuta. Certo, ótimo. Excelente pergunta. O que eu faço, tá? Uhum. Eu sempre, numa sessão individual, eu deixo claro para as pessoas que eu faço algumas anotações. Uhum. Para que depois eu possa pontuar algumas questões com ela. Né? E para que eu não esqueça de nada, que seja importante. Então, eu sempre digo assim, olha, em algum momento eu vou anotar pontos importantes da sua fala, tudo bem? Já no início eu deixo isso claro. Agora, o que eu não recomendo? Você anotar tudo o tempo todo, que isso vai quebrar o rapport. Uhum. Então, assim, anotou uma coisa, volta a olhar para o teu cliente. Entende? Anotou outra questão, volta a olhar de novo para ele. Então, assim, e anote pontos, tópicos, né? Porque se você começar a anotar, né, muita coisa, vai quebrar o rapport, ele pode se sentir desconfortável nessa situação. E aí eu abro um parênteses aqui para o seguinte, às vezes a pessoa está contando ali na sessão algo muito delicado, como por exemplo, a pessoa pegou uma confiança no coach ou no mentor, uma confiança muito bacana, e de repente tem um ponto da vida dele que está atrapalhando demais, e ele vai dizer assim, vou trazer um exemplo que já aconteceu muito, eu preciso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, eu estou me sentindo no momento de fazer isso. Eu sou um cara que tem um caso extraconjugal. Sou casado, como você sabe, e tenho um caso extraconjugal há 1 ano com uma outra pessoa. E eu nunca contei isso para ninguém, nunca compartilhei isso com ninguém. Imagina o cara tá contando isso e você anotando no caderno, né? Então, eu sempre falo isso. Quando tiver pontos delicados da sessão, evite anotar. Foque no cliente, porque esse é o momento mais importante onde ele está contando algo que às vezes ele demorou muito para revelar. Uhum. Nesse momento não seria legal anotar. Então anote sim, é importante anotar, é importante deixar claro já no início que você vai tomar nota de alguns pontos, eu uso até prancheta, né? Como um bom coach, eu uso muito prancheta. E anote tópicos para não ficar anotando muito, porque com certeza pode quebrar o rapport. Então foi excelente sua pergunta, Pablo. Obrigado. Okay. Obrigada a você. Valeu, querida. E aí, quem mais? Tá com vocês o bastão agora. Será que eu expliquei tão bem assim, gente? Professor, aqui, Aline. Oi, Aline. Tudo bem, querida? Tudo bem. Já passei por algumas sessões com alguns mentorados meus e acontece muito disso do cliente trazer questões pessoais que às vezes desviam um pouco da meta principal e apesar de eu tentar fazer rapport, eu ainda preciso praticar isso um pouco mais, porque realmente eu sinto que, tentando ser empática, eu dou essa liberdade para o cliente e a conversa desanda, e chega uma hora que falta 15 minutos para acabar a sessão e eu praticamente não consegui aplicar o exercício, a reflexão que eu gostaria. Quando a pessoa está trazendo uma coisa que é muito delicada, a gente tem que equilibrar isso um pouco e deixar ele falar um pouco mais, ou a gente sempre precisa trazer para uma escuta estruturada?
Sempre trazer para a Sempre. escuta estruturada. E sempre também vai surgir alguém ali com algum ponto delicado, sensível do life, né? Às vezes você está trabalhando alguma coisa mais no executivo, ou no business, ou na carreira, mas a pessoa traz um ponto sensível do life, porque não adianta, o life aparece em tudo que é lugar, né? As questões da vida aparecem em todos os pontos. Mas quando a pessoa te contrata para uma mentoria de carreira, ela quer mentoria de carreira, né? Um exemplo. E quando surge um ponto delicado, eu sempre falo o seguinte, bom, vou fazer o seguinte, vamos separar 25 minutos do nosso tempo para falar sobre esta questão. Tudo bem para você? E aí a pessoa diz, tudo bem. E a gente fala durante 25 minutos, eu vou sutilmente olhando no relógio, e aí em algum momento eu falo o seguinte, olha, falta 7 minutos para o nosso tempo acabar, eu quero te fazer uma pergunta. E aí eu faço uma pergunta para levar ele para a estrutura, né? Então, sempre que eu posso, eu vou jogando estrutura de diálogo para conduzi-lo à objetividade. Então, isso é muito bom. E quando acaba o nosso tempo, eu falo assim, ó, nosso tempo se esgotou, mas eu quero te dizer que o fato de você ter... Eu sempre trago um feedback positivo, assim, né? O fato de você ter falado disso hoje foi muito importante, eu acredito que vai te aliviar bastante, mas agora a gente precisa voltar para a nossa sessão normal. Tudo bem? Aí a pessoa diz tudo bem, já sente mais aliviada por ter compartilhado, tudo. E às vezes até um PA rola ali, né? Eu faço sempre uma pergunta, o que você pode fazer de hoje até semana que vem para avançar nesse ponto da tua vida pessoal que você trouxe hoje? Né? E aí eu coloco um ponto final e nós vamos para a nossa parte de sessão. Porque senão, Aline, é isso que vai acontecer. Você vai chegar no final, você tem 15 minutos de sessão e não entrou no ponto que seria o ponto-chave. Né? Frustrante então, isso. E é isso, é só estrutura. Por isso que eu quis trazer hoje justamente esse tema, para ajudar a galera aqui e te ajudar também nesse ponto de colocar estrutura, porque a estrutura limita o teu coach a falar sobre o assunto em pauta, o assunto do processo, né? O foco principal do processo de mentoria. Mas sem, claro, rejeitá-lo na sua questão de vida, né? Mas é importante colocar sempre esse limite, porque senão, no final, ele vai sair da sessão ou do processo dizendo assim, poxa, eu fiz um processo de coaching com a Aline, foi bem bacana, ela é muito legal, ela escuta a gente, é uma terapia, né? E não pode ser, né? Não pode ser. Mas não atingir meu objetivo, né? Aí não pode. Isso, exatamente. Ela é muito boazinha, não tive muito resultado, mas assim, foi bom, viu? Foi legal. Não. Então, você tem que fazer dessa forma, que aí não vai ter erro, não. Boa, obrigada. Valeu, querida. Vamos lá, quem mais levantou a mão aqui, gente? O Eric, fala, Eric. Boa noite, professor. Boa noite, colegas, tudo bem? Tudo bem. Não repare o barulho de bomba aqui não, que na minha cidade aqui, na interior da Bahia, São João tá acontecendo. Que delícia. Eu queria, na verdade, professor, não é nem uma pergunta, eu queria expor uma experiência que eu tive com a questão com a mentoranda, né? Ela me procurou e perguntou a possibilidade de uma mentoria de carreira. E eu combinei com ela, fiz aquela questão estabeleci que seriam 10 sessões e tal, e aí na primeira tivemos 3 sessões. Nessas 3 sessões eu já identifiquei que ela tinha uma necessidade maior, muito mais do que a mentoria, de uma terapia. Ela trazia questões que deveriam ser tratadas com um psicólogo, e eu também, como educador, percebi que ela tinha questões de aprendizado, né? E talvez até uma questão de autismo, né? E ela já tem 30 anos. E eu fui honesto com ela nessa terceira sessão e falei para ela que ela deveria procurar, antes de uma mentoria de carreira, uma estrutura que pudesse ajudá-la mais, que seria uma psicoterapia. Né? E aí ela concordou, ela disse que já tentou uma certa vez a psicoterapia, depois acabou abandonando, mas que ela já tinha identificado que outro profissional já tinha falado para ela isso. Uhum. E aí eu acho que também cabe a nós, do lado de cá, identificar também a necessidade do nosso mentorando ou do coach de uma necessidade, uma busca que ele precisa de encontrar na psicoterapia,
não vai ser com a gente no nosso processo que a gente vai poder ajudá-lo naquele momento. Aquele momento ainda não é o nosso, né? E a Aline falando também essa questão que a gente acaba batendo papo ali, abre um precedente que ele acaba se sentindo confortável e aquela sessão de mentoria acaba se tornando um processo de psicoterapia. E eu percebi que eu não estava conseguindo avançar, né? A gente tinha traçado objetivos que ela não conseguia concretizar, tarefas que eu deixava para ela desenvolver de uma semana para outra, para o próprio processo evolutivo dela, que ela não fazia, não via, ela não conseguia, ela procrastinava, ela não tinha o menor interesse, mas eu identifiquei que era justamente por causa que ela tinha questões dentro dela que necessitava de tratamento de psicoterapia. E eu conversei com ela, compreendeu, encaminhei ela e acabei indicando a ela alguns profissionais que eu conheço. Ela agradeceu e a gente encerrou por ali. Uhum. É isso aí. Esse é o caminho. E o que acontece? Apoio psicológico, cara, hoje nós estamos vivendo um momento onde todo mundo precisa, né? Então, você encontra um coach que está ali, que está com você, te dando apoio. Naturalmente, a pessoa vai, em algum momento, dar uma balançada e falar sobre questões pessoais, sobre problemas e tudo. E nós estamos também enfrentando hoje um outro ponto, que é a questão de vícios emocionais muito graves, de comportamentos sabotadores muito ofensivos, muito pesados mesmo, né, na vida das pessoas. Perfeito, professor. E então, assim, o nosso coaching no Life, né, olhando para o Life, ele é um coaching comportamental. Mas quando você determina um PA junto com o seu coach e ele não cumpre as questões básicas, realmente ele está comunicando que ele não tem força emocional, ou pode estar comunicando que ele não tem força emocional para fazer o PA dele rodar, ou seja, para fazer as coisas mais simples. E aí o teu olhar, né, como profissional, que é o que você fez, né, Eric, te deu o entendimento de que talvez essa pessoa precisa disso, de um acompanhamento psicoterapêutico e até mesmo, às vezes, um acompanhamento médico. Né? Porque pode ser uma pessoa muito, às vezes, depressiva, ou uma pessoa muito ansiosa, e aí essa pessoa, por si só, ela não consegue obter o equilíbrio emocional para fazer o processo dela andar. Então, essa visão profissional é muito bacana, e você construiu, pelo que eu percebi, um ambiente, um momento muito seguro também para trazer esse feedback para ela e interromper o processo. Né? Isso é um valor muito importante que todos nós devemos ter mesmo. Né, de conduzir o nosso coach a um nível de confiança ao ponto de você dizer assim, olha, eu estou percebendo que você não está evoluindo com o seu plano de ação, o que está pegando? Daqui a pouco ele mesmo vai dizer, cara, não consigo. E aí a gente encontra essa possibilidade do cara ir para um acompanhamento psicoterapêutico, ir para um psiquiatra. Eu já trabalhei muitos anos em parceria, inclusive, com médicos, com psicólogos. Né? Hoje, por não atender mais praticamente no Life, né? Então, não tenho mais essas parcerias. Mas lá atrás já tive muitas. Então, chega um momento que você tem que dar uma pausa no processo para o cara tratar outras questões. E tá tudo bem. Né? Beleza? Obrigado, Eric. Quem mais, gente? Abriu aqui a Elizabeth. Tudo bem, querida? Oi, vocês me ouvem? Estou ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Na verdade, eu tenho um caso para contar e uma pergunta, que aí vai fugir um pouquinho do nosso tema, mas eu achei muito bom essa aula de hoje, principalmente o exercício. Se alguém quiser também depois me procurar para a gente praticar, porque eu comecei, né? Iniciei, peguei uma pessoa como voluntária aí para iniciar o processo, e aí eu tive a primeira sessão. E aí eu me senti muito... Ficou aquele silêncio, sabe? Que o senhor citou aí, que a pessoa fala, aí você... Tá, e agora? E aí o silêncio do outro lado. E assim, eu tinha na minha expectativa, no meu mundo, eu tinha colocado que eu ia fazer 50 a 1 hora de sessão. E aí eu fiquei extremamente frustrada, porque foi 40 a 45 minutos, assim, eu não consegui desenvolver muito, sabe?
Mas aí foi exatamente essa questão aí de como saber buscar clareza e, né, focar aí na estrutura. Então, foi muito legal, dando feedback. E a minha dúvida, que aí foge um pouquinho, acho que foi a Aline, que ela falou que... Não, a Aline não, o Eric. Falou que a pessoa já procurou, já sabendo do que queria fazer o processo de coaching. E essa foi a primeira sessão da gente. A pessoa também, ela é aluna aqui, né? Então, ela também não tinha muita clareza. E aí, o que nós fizemos? Nós conversamos e eu apliquei uma roda da vida. E aí, de acordo com aquele valor da roda da vida, a gente definiu como seria o processo de coaching. A minha dúvida é normal quando você vir alguém te procurar sem saber do que ela vai querer trabalhar normalmente, ou não? Eu já tenho que me posicionar e falar, não, eu sou mentora de carreira, eu sou mentora ou coach de carreira. Ou não, eu posso abrir assim no início, como eu estou iniciando. É bem comum que as pessoas não saibam o que elas querem no processo. Isso é muito comum. As pessoas chegam com dor no processo. É muito comum que elas cheguem doloridas no processo, insatisfeitas com algumas coisas da vida. Então, clareza elas não vão ter na chegada, elas vão ter depois, né? Por isso que a primeira coisa e mais importante no processo de coaching é o diagnóstico de estado atual. Então, por exemplo, para você ter mais tranquilidade, às vezes falta assunto. No pro bono falta assunto mesmo, tá? É bem comum, assim, porque a pessoa vem ali para... eu vim aqui para passar por um processo eu estou voluntário aqui, beleza. Então, a pessoa ela não está com aquele nível de interesse ou consciente de que está insatisfeita com alguma coisa, ou então consciente do que ela quer alcançar. Então, é bem comum, pode ficar tranquilo que no pro bono é assim mesmo, tá? Agora, quando a pessoa chega para você doendo, insatisfeita, querendo algo, ambiciosa por algo, bom, aí a pegada é outra, né? Você vai ver que a pegada vem com história lá de trás, vem com história do momento presente, vem muito recheada de emoções, de informações. Bom, beleza. Mas vamos lá. Na primeira sessão, você pode aplicar algumas ferramentas que vão preenchendo esse tempo e te trazendo luz sobre o diagnóstico e trazendo clareza para o teu coach, né, ou o teu mentorado, do que é a vida dele no estado atual. Então, você fez certo, você aplicou um MAS, né? No MAS, eu poderia te dizer assim, que você tem tempo para revirar aquilo ali com perguntas poderosas, explorando um pouco mais. E também você pode entrar com uma autoavaliação de inteligência emocional, por exemplo, né? Que é entender como que estão as competências deste coach no estado atual, competências pessoais e competências sociais, né? E aí ali você faz mais uma aplicação de ferramenta com ele para entender como que está o nível de inteligência emocional e de competências emocionais dele hoje, porque isso vai ajudar bastante, principalmente no segmento do processo. Você entender quem ele é hoje nas suas competências. Então é sempre isso. E aí, a partir disso, ele vai tendo clareza. Quando ele olha a roda da vida e, poxa, vê que ele está insatisfeito com algum ponto ali, já está apontando ele para o estado desejado. Então é isso. Sempre carrega uma ferramenta a mais na manga de diagnóstico para poder preencher a sessão no momento pro bono. Mas assumindo a responsabilidade, eu acho que foi mais uma falta, assim, de como saber conduzir mesmo. Igual agora foi citado, né, os quatro passos. A gente fica nervoso, né? É normal. Aí depois eu me acalmei, eu falei, tá tudo bem, foi a primeira vez. Para de ser louco. Tá tudo certo. Assim isso. assim mas tá mesmo. bom. Muito legal. Obrigada. Beleza? Mas fica tranquila, porque se tem uma coisa que os coaches, né, os mentorados, não têm clareza na primeira sessão. Eles vão construir isso com você ao longo do processo. Legal. Então, eu costumo dizer que no processo de mentoria, no processo de coaching, a realidade não existe. Ela vai sendo descoberta ao longo do processo. Então, pode ficar tranquilo. E a primeira é isso aí, a gente fica inseguro, pensando, o que eu falo agora, o que eu pergunto agora. Então tá tudo bem. Eu escrevo, não escrevo, socorro. Mas foi bom, foi legal. Mas parabéns, vai para a Obrigada. próxima, vai para a próxima sessão, vai em frente. Sim.
E compartilha comigo, né? Todos vocês fiquem à vontade em compartilhar comigo essas questões, assim, meio que em tempo real, porque eu consigo ajudá-los muito. Ah, sim, eu te mandei a mensagem no outro dia, você me respondeu na hora, praticamente. No outro dia não, eu mandei a mensagem à noite, aí no outro dia você já tinha me respondido. Maravilha, Foi maravilha. ótimo. Obrigada, gente. Valeu, querido, obrigado. E aí, Lara? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, você? Graças a Deus. A minha pergunta é o seguinte: eu já atendo como terapeuta há uns 5 anos e como mentora há uns 4 anos, que eu desenvolvi um método Tá. diante aí dos meus estudos, e agora eu estou fazendo a formação em inteligência emocional. Então, como terapeuta, a gente ouve mais e eu tenho algumas ferramentas que eu trabalho. Certo. Na mentoria, eu tenho um passo a passo, tenho o método que eu aplico, então é mais fácil, a gente não fica, né, assim, perdido, porque eu tenho ali um passo a passo, são 8 sessões, e agora eu fiquei em dúvida, porque agora é uma nova formação, e pelo que eu vi, a gente tem ali um passo a passo, porque eu ainda estou mais ou menos no meio, eu acho. Tá. E eu ainda não estudei bem a apostila prática de exercício, eu estou na outra. E existe ali um passo a passo para sessões que eu tenho que aplicar, não é isso? Sim, nós temos uma metodologia de sessões exclusiva da mentoria de inteligência emocional. Né? Então, daqui a pouquinho você vai chegar nela e aí você vai entender. Dentro da sessão de mentoria de inteligência emocional, que é um programa, né, completo, nós temos previsto pelo menos 2 momentos, né? O momento de reeducação emocional, ou de educação emocional, né? E o momento de reprogramação emocional. São dois momentos em cada sessão. Então, primeiro a gente educa, traz consciência, traz visão, clareza. Primeiro a gente fala com a razão, né? Porque a razão quer entender, e é ela que facilita a abertura para que a gente possa depois ressignificar a vida daquela pessoa através de uma reprogramação emocional. Então, o primeiro passo é esse, e o segundo passo é a reprogramação como tal. Então, a gente prepara, depois faz a reprogramação. Então, ele é um programa de ressignificação completo, com 12, 13 sessões, onde qualquer pessoa de 16 anos para cima pode vivê-lo e ter a vida ressignificada emocionalmente, aprendendo inteligência emocional na prática, assim. É muito legal mesmo. E aí, o que acontece? Quando você já tem experiência, já domina uma técnica, já tem um método, é bem provável que você, aprendendo tudo isso, vai se apropriar de algumas coisas que vão encaixar muito bem no que você já faz. Né? Então, eu sempre falo isso porque por aqui passam psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, né? Nós temos vários profissionais aqui, profissionais que não são da área da terapia, que são da área do desenvolvimento humano mesmo, né? Professores, coaches, mentores, e todos eles, em algum momento, captam algumas ferramentas, algumas técnicas também da inteligência emocional para utilizar de forma mista, né? Então, você vai perceber isso, que vai cair como uma luva em muitos momentos do teu método aí e aprimorar ainda mais, provavelmente, o teu método. Né? Isso, aí o ponto é esse. Então, eu posso continuar com o meu método e usar o que for conveniente para mim, porque eu já vi ali muita coisa que às vezes eu vi um pouquinho, não tinha aprofundado, porque esse material é muito bom. Eu já estudei muita coisa, mas eu vou te falar que um material como esse, eu nunca tive. Então. Essa apostila. Como essa, olha, eu estou, assim, impressionada com esse material. E ele já tem me ajudado muito, porque é muita coisa que eu já vi, mas que está aprofundando. Então, eu posso continuar com o meu método e utilizando tudo isso para me ajudar. Pode. E assim, se caso, às vezes pode acontecer uma coisa também de você entender o seguinte, poxa, eu estava fazendo isso de uma forma, né, alguma coisa que você já faz no teu método, e de repente a inteligência emocional te trouxe uma forma melhor de fazer. Você vai dizer, eu vou deixar isso aqui e vou me apropriar disso agora. Né? Então, você fique bem à vontade, assim, em poder fazer isso, porque...
Mas o principal é se aproprie daquilo que vai fazer sentido e que vai impactar e libertar mais pessoas aí nas suas terapias. Essa é a lógica. Obrigada. Valeu, querida. Obrigado. Mais alguém, galera? Eu não chamei? O Eric mandou aqui já que ele está aberto a ser cobaia, ele colocou aqui, né? A ser modelo, né, Eric? Vamos lá. Para colegas aí, né? Então, depois, quem quiser o contato do Eric, né? Lá, a gente vai, eu vou abrir uma enquete, vocês vão ver lá a galera que tiver a fim de participar do exercício. Vai ser muito, muito bom. Tem que praticar realmente a estrutura de diálogo para vocês ficarem craques nisso, e aí vocês vão ver que vai fluir muito bem mesmo. Beleza? Mais alguém, minhas águias? Não? Perfeito. Concluímos, então, em 1h e praticamente 1h20 minutos. Né? Essa era a nossa ideia. Bom, eu deixo sempre aqui a possibilidade de vocês me acionarem sempre que precisarem, tirem suas dúvidas, compartilhem o momento de vocês, tá bom? Jamais fiquem aí com dúvida, pensando como eu faço e tal, estou sempre aqui para ajudá-los. Contem comigo, contem com a gente, tá? Quero dizer para vocês que estaremos em São Paulo, dias 25, 26 e 27 de julho, com a formação em inteligência emocional, presencial, tá? E dia 1º, 2 e 3 de agosto, com a presencial em coaching, também em São Paulo, Alphaville. E então, quem tiver interesse em estar com a gente nessa oportunidade, em uma delas, fale com a Karen e aproveitem, porque realmente a gente sempre abre a possibilidade para que alunos estejam lá vivendo esse momento com a gente na prática. Faz muita diferença, tanto para a vida pessoal, quanto também para a multiplicação do que vocês estão aprendendo aqui. Tá bom? É uma grande oportunidade de vocês estarem avançando e integrando cada vez mais ao nosso time. Hoje a gente tem a graça também de indicar muitos clientes para alunos que vivem essas experiências com a gente, porque é quando a gente consegue ter mais tato com vocês, estar lado a lado, enfim, a galera que vem para o Master com a gente também acaba acessando esse ecossistema de crescimento, então a gente indica muitos clientes para esses alunos. Então não é porque a gente não entenda que vocês não estejam preparados, mas é porque quando vocês estão lado a lado com a gente está ajudando mais, colaborando mais com vocês em todos os sentidos. E essa oportunidade presencial é sempre muito interessante, muito rica, e para nós, assim, estar com vocês é sempre uma grande alegria, né? Então, quem puder, quem tiver interesse, tiver agenda, fale com a Karen. O valor que vocês investem para estar num evento como esse é um valor simbólico, só pelo custo mesmo do espaço, do ambiente, da estrutura, mas nem se compara ao investimento de quem vai estar lá, por exemplo, né, pela primeira vez. Então, a gente procura dar acesso mesmo. Beleza? Recados dados, então, fica aqui minha gratidão. Eu vou abrir o grupo agora, deixa um comentário de que foi estar aqui, lá no grupo, para motivar a galera a assistir depois a aula gravada. Certo, gente? Fechou? Beijo grande no coração de vocês. Foi uma alegria imensa e até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau.